Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de filosofia com o professor Bruno, claro. Essa aula de filosofia vamos falar sobre Platão. Platão, que foi um dos mais célebres e famosos discípulos de Sócrates, e esse cara foi na verdade quem escreveu quase tudo que nós sabemos sobre Sócrates. Pessoal, Platão, ele também é um pensador ateniense. E Platão, ele vai na mesma pegada de Sócrates, aquela coisa de moral, de felicidade, política, ética, conhecimento. E, nesse sentido, para entendermos Platão, precisamos observar esse esquema. Eu sei, vocês devem estar assustados. Putz, como é que esse cara ensina filosofia fazendo desenho? Galera, é para facilitar a vida de vocês. Bruno, como assim para facilitar minha vida? Sim, claro. Putz, eu vou pedir, Nicolas, traga uma cadeira para mim, por favor. Ou um banquinho, ou qualquer coisa. Pode ser esse puff. Galera, esse aqui é Nicolas, nosso coordenador do Explica Aí. Oi, seus lindos. Falou, galera. Valeu, Nicolas. Pessoal, provavelmente vocês devem estar se perguntando. Ó, puff. Tá. Por que esse cara trouxe um puff para o meio do seu ambiente particular? Claro, porque aqui a ideia do meu quarto, meu livro querido aqui, o de Gilberto. Aliás, Gabriel Chalita, tal. Putz, eu já ia falar Gilberto Coutinho, mas Gilberto Coutinho é de uma outra editora. Veja só. Pessoal, para entender o pensamento de Platão, nós precisamos destrinchar para vocês esse conceito dualista de mundo. Ok, Bruno. Meu professor tentou fazer isso e eu não consegui entender. Muito simples, galera. Para Platão, existem dois mundos. É uma explicação transcendental. Ou transcendente. Bruno, que é transcendência? Aquilo que sai da sua realidade e vai buscar em uma outra realidade uma explicação. Bruno, como assim? O mundo inteligível é também conhecido como o mundo das ideias. O mundo sensível é também conhecido como mundo material ou nossa realidade. Então vejam, para Platão existem dois mundos. Esse mundo aqui inspirado em Parmênides, um mundo que é eterno, um mundo que é imutável, um mundo conceitual. Esse mundo é um mundo inspirado em Heráclito, é o nosso mundo, a nossa realidade. Bruno, como assim a nossa realidade? É o mundo onde nós temos contato, temos acesso por meio dos nossos sentidos. É o mundo onde eu pego algo, toco nesse algo, observo esse algo. Esse aqui é o mundo material, é o mundo sensível, é o mundo que é alcançado por meio das minhas percepções sensoriais, por meio dos meus sentidos. O mundo das ideias, por sua vez, é um mundo conceitual. Então, segundo Platão, uma figura chamada demiurgo, que no grego quer dizer um deus construtor, ele vivia no mundo inteligível e resolve fazer uma réplica, uma cópia desse mundo inteligível, criando o mundo sensível, ou seja, criando o nosso mundo, criando nossa realidade. Por isso, vocês aprenderam em arte que, segundo Platão, nós não deveríamos reproduzir a natureza. Ou, para os gregos, segundo Platão, para os gregos, pintores, artistas gregos, não deveriam imitar a natureza em suas obras de arte. Bruno, por que isso? Muito simples. Observem esse puff. O que faz com que você o identifique enquanto sendo um puff? O conceito, a ideia que nós temos do que é um puff. Mas se eu pegar esse puff, destruir esse puff, o conceito que eu tenho do que seria um puff vai desaparecer com ele? É óbvio que não. Por que não? Porque, na verdade, ele não passa de uma réplica, de um conceito imperfeito, de um puff que é perfeito em nossa mente, em nossa razão. Bruno, ainda não estou conseguindo entender. Galera, ele está dizendo o seguinte: se você observar esse puff, pintar esse puff,
você estará fazendo uma réplica da réplica, uma cópia da cópia. Então, para ficar mais claro, o mundo das ideias, ou mundo inteligível, é o mundo conceitual. O mundo sensível ou material é a nossa realidade. E o que Platão está dizendo é o seguinte: eu não devo buscar produzir conhecimento pautando-me na minha realidade. Porque o conhecimento verdadeiro, ele vai ser alcançado no mundo das ideias. Você deve estar se perguntando: Bruno, como isso é possível? para entender, vamos para o conceito de alma e produção de conhecimento. E aí nós vamos precisar de definir o que seria essa reminiscência da alma. Segundo Platão, quando nós nascemos, nós já nascemos com a capacidade de produzir pensamento, produzir conhecimento. Bruno, como isso é possível? Ó, reminiscência da alma. É algo que já nasce conosco. E Platão, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que o pensamento é uma atividade silenciosa, é fruto de uma atividade silenciosa da alma consigo mesma. Ou seja, ele está dizendo que para produzir conhecimento, você não precisa das suas percepções sensoriais, você não precisa dos seus sentidos, você não deve e não pode buscar um conhecimento a partir da observação da natureza, porque o conhecimento verdadeiro é um conhecimento que você vai produzir racionalmente, a partir desse diálogo silencioso da alma consigo própria. E a isso ele chama de reminiscência da alma. Ou seja, ele diz que a nossa alma é o que é o elemento que vai nos ligar ao mundo conceitual, ao mundo eterno, ao mundo verdadeiro, onde nós alcançaremos, consequentemente, esse conhecimento verdadeiro. Então percebam, a alegoria da caverna. Putz, Bruno, meu professor fala o tempo todo sobre o mito da caverna. E aí, eu não consigo entender direito o que é essa coisa de mito da caverna, de alegoria da caverna. Putz, filosofia doida na minha cabeça. Calma, vamos resolver. Pensem na caverna. Vamos imaginar que o interior da caverna seja o mundo sensível, ou seja, a nossa realidade. E que esses indivíduos, eles estão olhando para as coisas que estão dentro, no interior dessa caverna, que na verdade são sombras, são coisas aparentes, pensando que se trata do que existe de verdade, de fato. Quando na verdade eles estão olhando apenas para o quê? Para sombras. Seria basicamente como se esses indivíduos eles estivessem acorrentados no interior de uma caverna, observando as coisas. Por exemplo, esse mapa. Eu sei que esse mapa não passa de uma réplica, por isso eu não posso dizer que esse mapa é perfeito, porque o conceito de mapa perfeito está onde? Em minha mente. Então o que nós temos? Esses indivíduos estão presos aqui no interior da caverna, que seria o mundo sensível. E apenas os filósofos conseguiram sair da caverna, ou seja, apenas os filósofos alcançaram o mundo das ideias. E eles alcançaram o mundo das ideias, segundo Platão, através do quê? Da dialética. Putz, uma palavra nova. O que é dialética, Bruno? Dialética, na verdade, é um diálogo, e esse diálogo é o que vai contribuir para que você alcance o conhecimento verdadeiro, para que você alcance o mundo das ideias. Bruno, eu preciso morrer para alcançar o mundo das ideias? Não, se você quiser morrer, você pode morrer a qualquer momento. Mas, segundo Platão, você alcança o mundo das ideias quando você pratica a dialética e quando você deixa que a sua alma dialogue consigo própria, produzindo conhecimento verdadeiro, porque dessa forma ela vai alcançar, por meio dessa reminiscência da alma, o mundo inteligível. Então, dessa forma, se o conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias e não no interior da caverna, aqui, mesmo sem saber, Platão estava tecendo uma crítica ao que viria no futuro a ser chamado, a ser conhecido como empirismo, corrente filosófica que defende que o conhecimento
tem como ponto de partida os nossos sentidos e está defendendo, mesmo não sabendo, o racionalismo, que o conhecimento é fruto da nossa razão. Nesse sentido, galera, vamos falar sobre política. A política, segundo Platão, é a ferramenta que conduz o indivíduo para a felicidade. E essa felicidade, ela é alcançada por meio do que nós chamamos de bem comum. A felicidade para Platão era algo coletivo. A ética para Platão seria algo coletivo. E nesse sentido, ele vai defender, para alguns até um governo utópico, o governo dos reis filósofos. Como assim, Bruno? Ele está dizendo que os filósofos deveriam ser reis? Isso mesmo, galera. Ele diz, os reis deveriam ser filósofos ou os filósofos deveriam ser reis. Bruno, por que isso? Porque esses filósofos, eles alcançaram conhecimento verdadeiro, eles sabem que as coisas que estão ao nosso redor não passam de aparências, de réplicas, de conceitos perfeitos que nós temos, e por isso não se deixariam corromper com as coisas enganosas e aparentes da nossa realidade. E dessa forma, realizariam um governo que teria como intuito, como objetivo maior, a felicidade e uma felicidade coletiva. Galera, aqui nós encerramos a segunda aula. Putz! Nicolas, você queria me derrubar, viu? Aqui nós encerramos a segunda aula do Explica Aí. Beijão pra vocês.